Gente, graça e paz sobre a sua vida. Como é bom falar com você de novo. Nós estamos no nosso episódio de número 11 do MIB, Métodos de Interpretação Bíblica, e nós vamos falar hoje sobre perguntas que nós devemos fazer ao texto. Já diria o ditado que quem faz boas perguntas tem boas respostas. Porém, para se ter boas respostas, é preciso saber fazer perguntas. Boas perguntas devem ser feitas a partir de uma boa observação. Então, comece fazendo leitura do texto bíblico de forma cuidadosa e bem observativa, ok? Passe a observar os detalhes do texto. Eu vou ensinar aqui um acrônimo, um método. Eu não sei se alguém já criou. Eu sei que as perguntas já existem, mas o acrônimo eu não sei se já tem registrado. E se não tiver, eu vou registrar. Tô brincando. Eu brinco com o pessoal da igreja que tem o primo do Robocop. Lembra do filme do Robocop? Isso aqui é piadinha pastoral porque eu já tenho 44. Mas tem um acrônimo chamado QQCOP. E essas são as perguntas que eu vou fazer para o texto. Grave bem, QQCOP. Você vai olhar para um texto bíblico, pegue o texto, faça a leitura dele uma, duas, três vezes e se pergunte quem, quando, como, onde e por quê. QQCOP. Vamos pegar de forma prática e vagarosa. A primeira pergunta é quem. Então eu faço a leitura do texto e pergunto quem são os personagens desse texto. E eu anoto num papel, digito na minha anotação virtual, eu faço essa anotação de quem são os personagens. Junto de quem são os personagens, eu vou colocar quais são as características desses personagens e o que eles fazem no texto. Essas são coisas super importantes, porque daí eu começo a definir quem são os personagens e o que cada um faz. Eu começo a criar um cenário do texto de forma coerente para que eu entenda o texto de forma mais profunda, ok? Depois que eu respondo o quem, eu vou para a pergunta quando. Quando esse fato aconteceu? Em que momento da história? Em que parte do dia? Isso é super importante, porque vai trazer para você um senso do roteiro da história. Depois de eu responder o quem e o quando, eu respondo o como. Como foi que isso aconteceu? Por exemplo, eu li hoje pela manhã o texto de Jó, capítulo 1 até o capítulo 5, no meu devocional matutino. E aqui tem uma história bem interessante. E aqui tem um como. Você sabe que Jó perdeu família, perdeu riqueza e perdeu saúde, ok? Mas como ele perdeu, por exemplo, os filhos? O verso 18 e 19 diz assim: Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia: seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vento terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então eu poderia perguntar assim: como Jó perdeu os filhos? Simples. Eles estavam na casa de seu filho mais velho durante um banquete. De repente, de uma hora para outra, veio do deserto um vento terrível, atingiu a casa em todos os cantos dela. A casa desabou e acabou matando seus filhos. Eu desenhei um cenário e entendi o como. Agora você vai fazer outra perguntinha, por exemplo, como é que os camelos foram destruídos? Verso 17. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Que interessante, os filhos morreram debaixo de uma casa que caiu. Os camelos foram roubados. Como é que ele perdeu as ovelhas? Verso 16. O texto do 16 diz que veio do céu um fogo e queimou as ovelhas. Então as ovelhas foram queimadas, os camelos saqueados e a casa caiu em cima dos filhos. Olha que interessante. Eu aprendi o como. Onde isso aconteceu? Por exemplo, o dia de Pentecostes, aonde aconteceu? E aí você vai ver no texto do Atos 2 que eles estavam no cenáculo, no templo, reunidos. Então foi onde? No cenáculo. Interessante.
E aí eu posso pesquisar o que é cenáculo, e aí eu vou entender o onde aconteceu tudo isso. Em último lugar, eu respondo o porquê ou para quê. Por que aconteceu tudo isso? E aí eu olho um cenário um pouco maior e respondo por quê ou para quê. Gente, olha que interessante. Eu vou pegar aqui o texto do capítulo 1, verso 1 de Jó, e diz assim, ó: havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz, ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Quem é o personagem desse texto? Jó. Interessante. Quais são as características de Jó? Primeiro, ele era homem. Segundo, vivia na terra de Uz. Quais são as características intrínsecas dele? Ele era íntegro, correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Nossa, já deu aqui uma análise profunda, e depois você vai ter uma aplicação maravilhosa, porque você descobriu que Jó é íntegro, correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Essas são as características de Jó. Olha que legal, né, gente? Onde ele vivia? Ele vivia na terra de Uz. Aí eu pesquiso, o que é a terra de Uz? Onde era? Qual era o contexto dessa terra? Como eram os habitantes? E aí talvez eu vou descobrir que era uma terra muito idólatra, mas Jó era íntegro, correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal, mesmo numa cultura oposta. Olha quanta coisa eu descobri fazendo perguntas interessantes ao texto. Que copy. Quero que você pegue agora um caderno de anotação ou a sua planilha de anotação, o seu documento virtual. Pegue um texto bíblico e exercite o QQ-Copy. Pegue esse capítulo de número 1 de Jó e faça uma análise dessas perguntas. Quem, quando, como, onde e por quê. Ok? Nós nos vemos logo mais num outro episódio e nós vamos falar da análise gramatical. Aqui nós vamos fazer descobertas assim maravilhosas e você vai perceber coisas no texto que você geralmente lê, passa por cima, mas não percebe.